Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao Ciência de Dados Brasil. Eu sou o Caio, um cientista de dados júnior na Deloitte, aqui em São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está moldando o futuro da tomada de decisões: a intersecção entre ciência de dados e inteligência artificial. A grosso modo, ciência de dados é o processo de coleta, análise e interpretação de dados. E a inteligência artificial é a capacidade das máquinas de imitar o raciocínio e a tomada de decisões humanas. Estas duas áreas estão crescendo rapidamente e se tornando cada vez mais interconectadas. Essa intersecção está levando a novos e inovadores métodos de tomada de decisões. No decorrer desse episódio, vamos discutir os seguintes tópicos: quais são os pontos de intersecção entre a ciência de dados e a inteligência artificial, os benefícios da convergência de inteligência artificial e ciência de dados, e os riscos potenciais da convergência de inteligência artificial e ciência de dados. Então, se você está interessado em aprender mais sobre como a inteligência artificial e ciência de dados estão moldando o futuro da tomada de decisões, fique ligado. A inteligência artificial e a ciência de dados são duas áreas que estão crescendo rapidamente e se tornando cada vez mais interconectadas. Essa intersecção está levando a novos e inovadores métodos de tomada de decisões. Quais são os pontos de convergência de inteligência artificial e ciência de dados? Bom, existem diferentes maneiras pelas quais a inteligência artificial e a ciência de dados estão se fundindo em um único campo. Uma maneira é o uso de inteligência artificial para automatizar tarefas de ciência de dados. Por exemplo, a IA pode ser usada para coletar e limpar dados, identificando padrões e gerando modelos preditivos. Outra maneira é o uso de ciência de dados para melhorar o desempenho de sistemas de IA. Por exemplo, a ciência de dados pode ser usada para melhorar a precisão dos modelos de inteligência artificial, reduzir o viés e aumentar a segurança. Na verdade, existem diferentes tipos de convergência entre a inteligência artificial e a ciência de dados. Um tipo de convergência é a convergência tecnológica. Ela ocorre quando a IA e a ciência de dados são integradas em um único sistema ou plataforma. Outro tipo de convergência é a conceitual. Ela ocorre quando os conceitos de IA e ciência de dados são combinados para formar novas ideias e abordagens. A convergência dessas duas disciplinas tem o potencial de oferecer uma série de benefícios, incluindo tomada de decisões mais rápidas, precisas e eficientes, também tomadas de decisões mais personalizadas e adaptadas às necessidades individuais, e também as tomadas de decisões mais éticas e responsáveis. No entanto, isso também tem o potencial de gerar alguns riscos, incluindo perda de controle humano sobre a tomada de decisões, aumento do viés e da discriminação, nos alertando que é sempre importante estar ciente dos riscos potenciais da convergência entre essas duas matérias e sempre tomar medidas para mitigá-los. A convergência de IA e ciência de dados é uma tendência importante que está moldando o futuro da tomada de decisões. Essa convergência tem um potencial de oferecer uma série de benefícios, mas também é importante estar ciente dos riscos potenciais. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre a intersecção entre ciência de dados e inteligência artificial. Aqui estão os principais pontos que discutimos. Primeiro, existem vários pontos de intersecção entre IA e ciência de dados, levando a novos e inovadores métodos de tomada de decisões. Segundo, a convergência deles tem o potencial de oferecer uma série de benefícios, incluindo tomada de decisões mais rápidas, precisas e eficientes, mais personalizadas e mais éticas. No entanto, também existem alguns riscos potenciais associados à convergência de inteligência artificial e ciência de dados.
como perda do controle humano sobre a tomada de decisões e o aumento do viés e da discriminação. Se você está interessado em aprender mais sobre intersecção entre ciência de dados e inteligência artificial, aqui estão algumas coisas que você pode fazer. Ler livros sobre o assunto e artigos, como aqueles que publicamos no nosso blog cienciadedadosbrasil.com.br. Você também pode participar de cursos e workshops e não se esqueça de conectar-se com outros profissionais da área. O networking é muito importante. Obrigado por ouvir o Ciência de Dados Brasil. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado deste episódio. Se você tiver alguma dúvida, comentário e até mesmo um feedback, deixe-os na seção de comentários abaixo. Para mais conteúdo sobre ciência de dados, acesse o nosso blog cienciadedadosbrasil.com.br. Até a próxima!